Então hoje eu quero nortear a nossa conversa, quem nós somos e quem o nosso Deus é e quem o nosso Jesus é. E para isso eu vou usar uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Vou começar no 24, tá? Ao invés do 26. Esse negócio de pandemia é engraçado, né? Eu estou vendo já as crianças tudo andando, falando. As crianças, ontem estava tudo no colo, Bernardo ali andando para um lado e para o outro, né? Pequenininho aí já dando os gritinhos. Jesus amado, João lá atrás, né? Daqui a pouco está todo mundo aí já até falando batizado com o Espírito Santo. Helena já está andando também? Meu Deus do céu. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 24. A palavra do Senhor diz assim: depois começaram a discutir entre si quem teria a posição mais elevada no reino futuro. Jesus disse-lhes, neste mundo, os reis e os homens poderosos mandam os seus servos para todos os lados e eles não têm escolha, senão achar isso bom. Mas entre vocês, o que servir melhor a vocês será o seu líder. Amém. Somente essa leitura. Levantou-se uma discussão entre os discípulos, querendo saber dentre eles quem era o maior. E Jesus vai fazer essa colocação dizendo que o maior seria aquele que dentre eles servisse melhor. E a partir da leitura desse texto eu quero pavimentar uma estrada durante esse mês para que nós possamos falar sobre identifique. Porque se nós não entendermos quem nós somos, e aqui, Vera, a questão é que eles não sabiam quem eles eram. E por não saberem o que são ou o que eram no reino, eles começam a discutir entre eles. Eles começam a se degladiarem entre eles. E é interessante, eu não sei se você já esteve perdido geograficamente, alguém já? E é muito ruim quando você está perdido geograficamente. Põe aquela imagenzinha para mim, por favor. Eu copiei uma imagenzinha só para a gente entender. Porque é difícil. Você às vezes ou eu já já fiquei perdido. E o Waze já me jogou para alguns lugares. E ele é terrível, né? E aqui tem botei essa imagem. Ela tem ali o ponto de chegada. Mas ela não está dizendo qual é a localização a qual a pessoa está. Então não adianta a gente tentar chegar em um lugar, mas não sabermos onde nós estamos. Porque muitas vezes nós pegamos atalhos e pegamos direções erradas na vida, achando que iremos chegar no destino. Sabemos sim qual é o destino, mas não sabemos a localização a qual nós estamos. E aí fica difícil para um agir do Espírito Santo.
E aí fica difícil para, não que ele não tenha esse poder, ele tem o poder. Mas se nós soubermos onde estamos e para onde estamos indo, é muito mais fácil ser traçada uma rota, uma linha, sim ou não? Então essa imagem representa bem muitos de nós, que temos um destino, mas não sabemos onde estamos. Então nós precisamos entender quem nós somos e onde estamos, nos identificarmos nessa manhã, para então nós começarmos a trilhar esse caminho. Esse texto vai mostrar que os discípulos, eles estão em conflito entre eles, porque eles não sabem quem eles são. Dentro daquela hierarquia, dentro daquele grupo, Jesus é o líder. A Bíblia destaca Judas como o tesoureiro, e no mais, todos os outros são amigos, próximos e tal. E eles começam a brigar entre eles, dizendo: quem nós somos? Quem é o maior? Então, entende-se que o maior entre eles era aquele que servia, sim, mas eles estão buscando identificar quem é melhor entre eles. E isso é um fato que ocorre na igreja. E isso é algo que ocorre no nosso dia a dia, nos nossos encontros, muitas vezes não nos nossos encontros, mas nos bastidores, não é? Nos bastidores, quando não há ninguém, perguntamos: quem é o maior? Se nós não soubermos quem nós somos, fica difícil de identificarmos algumas questões. Por quê, pastor? Porque tudo passa por nós, tudo passa por mim, tudo passa por você. Então essa manhã é uma manhã muito especial, onde nós vamos falar quem eu sou. Eu olho para a Bíblia e vou ver pessoas que sabiam quem elas eram. Os discípulos não sabiam quem era Jesus, e nós vamos chegar lá. Eles não sabiam quem eles eram e também não sabiam quem era Jesus. E aqui está a grande realidade da igreja. Pessoas que não sabem quem são e pessoas que não sabem quem é Jesus. E caminhamos dentro dessa questão nos cultos, muitas vezes dizendo: eu vou à igreja, eu carrego uma Bíblia ou não, eu conheço o linguajar, eu conheço as questões da Bíblia e da igreja, mas não sabemos quem nós somos. E a gente precisa entender quem você é. Se eu perguntasse a alguém, não estou falando de uma identidade, de um RG, eu não estou falando de um número dado pelo Detran ou pelo Félix Pacheco. Eu estou falando de uma identidade espiritual, eu estou falando de uma identificação espiritual. E nós precisamos saber quem nós somos. Ah, eu sou evangélico. Não, você é muito mais do que isso. Ah, eu sou frequentador de uma igreja. Não, você é muito mais do que isso. E é aí que nós precisamos despertar e entendermos qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Qual é o propósito desse ajuntamento? Como podemos ser identificados? Então nós vamos começar de uma forma muito objetiva, porque temos muito assunto para tratarmos durante esse mês. E eu quero então fazer essa introdução nesta manhã com essa mensagem. Amém? Até aí tudo bem? Tranquilo? Se nós não soubermos quem nós somos, esse é o grande problema. E nós precisamos então, dentro dessa série Identifique, primeiro nos identificarmos. Alguém chega para João Batista e vai falar que ele é um dos profetas. Alguém vai perguntar a João Batista e vai dizer: quem você é? João Batista tinha a certeza de quem ele era. E ele vai dizer: eu sou. Eu não sou Elias. Eu não sou Jeremias. Não, eu não sou Eliseu, eu não sou Moisés. Eu sou a voz do que clama
no deserto. Então João Batista sabia quem ele era. Ele não era Jesus, ele era a voz que clamava no deserto. Ele não era uma réplica de um dos profetas, mas ele sabia quem ele era no reino. Ele se identificou e dentro daquilo, ele então norteava o seu ministério, a sua vida e o propósito para o qual Deus o havia levantado. Se nós não entendermos e não nos identificarmos e sabermos quem somos, nós começamos a nos degladiarmos ou nos degladiar uns com os outros. O que está ocorrendo com os discípulos é que eles não sabiam quem eles eram. Eles achavam que eram somente pessoas que acompanhavam Jesus. E muitos de nós achamos também desta maneira, que somos pessoas que só frequentam a igreja, que só vêm à igreja. Não, você é muito mais que isso. Você tem um chamado, você tem uma direção de Deus e você precisa se identificar e não somente ser identificado por Ele. Então João Batista vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o precursor, sou aquele que está indo à frente, abrindo o caminho. Quando nós nos identificamos e sabemos quem nós somos, nós não temos problema algum se o outro é maior ou se o outro é menor, ou se o outro não faz absolutamente nada. Porque nós estamos operando dentro daquilo que Deus determinou. Se eu dissesse para você, pastora Elisângela, seu nome é Márcia. Seu nome é Márcia. Márcia, a partir de hoje eu te batizo como Márcia. Está rindo de quê? A partir de hoje, Daniela, o seu nome é Elisângela. Você aceitaria isso? Sim ou não? Não, porque você tem uma identidade. E essa identidade comprova diante dos homens da autoridade quem você é. Podem mudar a foto, mas a digital não muda. Podem mudar um detalhe do nome, mas você sabe quem você é. E é isso que nós precisamos entender. Quem nós somos e quem nós somos parte do princípio que temos que ter uma identidade. Porque se não tivermos uma identidade, nós somos, alguém morre, não se acha os documentos daquela pessoa. Os parentes não conseguem achar o corpo onde está. Aquele corpo fica no necrotério, né? No necrotério. Eu já falo microtério. No necrotério. Por um determinado tempo, se ninguém reivindicar o corpo, aquela pessoa, ela vai ser enterrada como indigente. Sim ou não? Mas se posteriormente alguém identificar, mesmo sendo enterrado, achar o local e ir lá, exumam o corpo, para que possam fazer a identificação daquela pessoa. Oh, meu irmão, que coisa linda! O natural se manifesta no espiritual, e o espiritual se manifesta no natural. Nós não podemos viver e caminhar no reino de Deus sem uma identidade. E a identidade não é aquilo que você produz numa igreja. A identidade não é aquilo que você faz numa igreja. A identidade não é o que você trabalha numa igreja. Não é a atividade que você tem dentro de uma estrutura. A identidade, ela é muito mais do que isso. A identidade foi nos dada por Deus. Nós somos filhos. Sim, por adoção, mas nós somos filhos. E como filhos de Deus, nós temos uma identidade. Então, toda vez que Satanás olha para nós
Ele olha para nós entendendo que nós somos filhos, que nós temos uma marca. E toda identidade tem o nome e uma digital. Mesmo que não seja impressa, alguns impressos, mas está lá, porque é pela digital que vai se conhecer, e as digitais de Deus estão na nossa vida. Foi Ele que nos formou, e quando nos formou e nos regenerou, Ele deixou as digitais dele em nós. Então nós somos muito mais do que um pedaço de carne andando sobre a terra. Nós somos a imagem do Deus invisível. Nós somos a imagem do Deus ressurreto. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, a qual o universo cabe na palma das mãos dele. E nós precisamos entender quem nós somos. E a partir daí nortearmos a nossa vida. Então eu falava de pessoas que morreram e foram sepultadas sem nome, sem lápide, sem epitáfio, sem nada. Porque elas eram indigentes. E uma vez, mesmo mortos, alguém disse: eu conheço ele. Tira ele da sepultura. Esse é o reino de Deus, esse é o poder de Deus. Nós não podemos andar no Evangelho sem uma identidade. Você pode perguntar quem está próximo a você: você tem uma identidade? Não é uma identidade. Às vezes eu não sei se você já falou isso. Você fala: você é evangélico? Eu sou da Assembleia de Deus. Você é cristão? Sou. Eu sou da César, eu sou da Apacentar, eu sou da Presbiteriana, da Batista. Mas antes de sermos de uma denominação, de uma placa, nós somos dele. E nós muitas vezes colocamos a placa antes dele. E a placa não é maior do que ele, porque foi ele que permitiu as placas serem criadas. E aí está a grande verdade. Então nós precisamos nortear a nossa vida. Estávamos mortos no pecado, como Paulo vai dizer em Romanos 3, Romanos 6. Aí ele falou: vai morrer, está morto, está fedendo. Mas a gente enterrou a si mesmo, Satanás disse. Ele disse: mas eu identifiquei aquele corpo, eu sei quem ele é. Exuma, Satanás, eu quero ver. Exumou, e não somente trouxe da sepultura, mas ressuscitou e deu vida eterna. Então hoje nós temos uma identidade, porque ele nos reconheceu como filhos. E como filhos nós temos autoridade. A Bíblia vai dizer em João 1 e 12, que todos aqueles aos quais o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Você pode dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Porque filho de Deus, as pessoas dizem: eu sou filho de Deus. Não, se você não teve um encontro genuíno com Jesus, se você não teve um encontro pleno com Ele, você é criatura de Deus, mas filho não. Se você diz: eu sou feitura das mãos de Deus, sim. Mas filho é todo aquele que o recebeu. Todo aquele que deixou que ele entrasse no seu ser. Esse é filho. Então João, ele está dizendo para nós que ele sabe quem ele é. João está falando: eu sei quem eu sou. Eu não sou Jesus, eu não quero ser Jesus, eu sou somente uma voz. A voz do que clama no deserto. Meu irmão, é tão lindo nós sabemos. Eu poderia rechear essa mensagem de frases de efeito ou de versículos. Mas eu quero despertar você a entender quem você é. Quem você é no reino de Deus. Quem você é nesta casa. Quem você é, porque se você não sabe quem você é no reino, você nunca saberá quem você é dentro de uma estrutura física. O reino não é físico, o reino é espiritual.
Mas a estrutura, ela é física. E se nós, Johnny, não entendermos quem nós somos no reino, nunca saberemos quem nós somos na estrutura física. E migraremos de um lado para o outro e reclamaremos de uma coisa de outra. Mas quando nós sabemos, é tudo tranquilo. Porque João Batista sabia quem ele era. Agora pense, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus. Ele está fazendo algo que não é para ele, porque ele está dizendo: eu sou aquele, o precursor, sou aquele que estou abrindo o caminho para que outro faça mais do que eu. O cara está no deserto, ele está bebendo mel silvestre e comendo gafanhotos. E ele não está reclamando de absolutamente nada, porque quem sabe quem é, quem tem identidade no reino de Deus, não pode estar pregando no deserto, mas continua crendo. Pode estar passando dias difíceis, mas continua crendo. Pode estar passando adversidade, mas continua crendo. Ele está no deserto, mas ele sabe quem ele é. Identidade. Se nós não tivermos identidade aqui, é só uma observação. Nós vamos ter a apresentação hoje de novos membros, de pessoas que se converteram, enfim. Mas a gente não pode, sabe, ficar achando que o reino é só isso, não é muito mais do que isso. Então João Batista nos ensina por os discípulos que estavam andando com Jesus. Eles não sabiam quem eles eram. E por não saberem, eles estão discutindo. A grande questão desse tempo é esse confronto. Alguém perguntou aqui a um irmão da igreja. Perguntou ao Toinho, né? Quanto tempo tu está lá na Ceso? Aí o Toinho disse: tanto tempo. Ele: você já é o que lá? Aí o Toinho falou: eu sou filho de Deus. Só isso? Só isso? Não tem cargo nenhum? Gente, mudou. Porque as pessoas... Alguém dizer eu sou filho de Deus, é a pessoa: só isso? Você quer mais do que? Então veja como alguém que não tem identidade, ou que não se identifica, ou que não se conhece, ela fica procurando patamares e lugares para que alguém possa identificá-la, quando na verdade ela não sabe quem é. E uma vez não sabendo quem é, ela quer se mover, se encher, ser reconhecido ou reconhecida. Mas na verdade nós precisamos saber quem nós somos. A Bíblia está repleta de afirmações acerca de nós. O profeta Moisés vai dizer em Deuteronômio 28, vocês são cabeça, vocês não são cauda. Então olha o que Deus está falando ao nosso respeito. E quando, pastor, mas é uma palavra do Antigo Testamento para os judeus. Segundo Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que eu e você fomos enxertados na videira. João vai dizer em João 1:11 que ele veio para o que era deles, mas o que era dele não o recebeu, e nós gentios o recebemos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e ele nos resgatou e nos ressuscitou dentre os mortos e nos regenerou e nos dará a vida eterna. Então todas as promessas também são nossas, porque somos filhos por adoção. Veja o peso que nós temos no mundo espiritual. Ele está dizendo: você é cabeça, mas vivemos porque não sabemos e não nos identificamos, ou não temos uma identidade espiritual, andamos como cauda. Deus nos chamou como cabeça e não como cauda. Ele está dizendo: vocês são cabeça e não cauda.
Então a Bíblia vai nos dar várias referências de quem nós somos. E nós precisamos nos apropriar disso, porque Satanás está o tempo todo falando nos nossos ouvidos, ou não falando conosco, mas soltando através de pessoas e usando a boca de alguns para falar que você não é nada, para falar que você não pode, para falar que você está perdendo tempo na igreja, para falar que você está perdendo tempo com Deus. Eu vim dizer a você, você tem uma identidade. E essa identidade diz quem você é. Não foi você que confeccionou essa identidade. O Senhor te identificou, te marcou com o sangue dele e disse: é meu filho, é minha filha, independente de qualquer coisa. Sansão não sabia quem ele era. E por não saber quem ele era, fez o que fez. Você tropeçar é uma coisa. Você se manter no erro diz quem você é. Você não é. Ou você é. E Sansão diz: não, eu vou me manter nisso aqui. Eu vou trilhar esse caminho. O caminho do erro. Sabe? Essa manhã é uma manhã muito simples, muito especial também. Eu preciso saber quem eu sou. O apóstolo Pedro, o Yuri, 1 de Pedro 2:5, ele vai dizer: vós sois a raça eleita, vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação santa, o povo adquirido, exclusivo, propriedade do Senhor. Ô irmão, você não é qualquer coisa não, você é muita coisa. Você é alguém muito especial. E se você não entender que você tem uma identidade, se você não se identificar com isso, quer ver uma coisa simples? Quando saímos para comprar alguma coisa, uma roupa, por exemplo, você precisa se identificar. E se você não se identificar, você não compra, seja qualquer coisa. Você tenta se identificar. E uma vez se identificando com aquilo você traz para você, aquilo agora faz parte de você. Então a gente precisa se identificar. Quem eu sou? Eu vim dizer a alguém: você não é um depressivo. Eu vim dizer a você: você não é um doente. Não, você não. Mas as palavras que vêm aos nossos ouvidos, elas reverberam o tempo todo dizendo aquilo que de fato nós não somos. Quando na verdade nós temos aqui, as Escrituras falando quem nós somos. Então esses discípulos andavam com Jesus, mas eles não sabiam quem eles eram. Você pode estar na igreja, mas não saber quem você é. Você pode carregar uma Bíblia, mas não saber quem você é. E aqui está a grande questão que norteia esse tempo. Nós vemos, e é lindo, as pessoas, as igrejas cheias, lotadas, milhares e milhares de pessoas, e 10% dali sabe quem são. Passam-se os anos e as pessoas: cadê você? Não, eu voltei para onde eu estava, eu voltei para as drogas, eu voltei para o álcool, eu voltei para a prostituição, eu voltei por quê? Porque eles não sabiam quem eles eram. Na verdade, quem de fato eles eram. Então a questão aqui é a gente identificar primeiro quem você é. Se eu lhe perguntasse agora: quem você é, Luana? Você ia dizer: eu sou Luana, meu RG é tal, meu CPF é tal. Mas nós não somos somente um CPF, gente. Nós somos seres espirituais. E aí nós somos bio, psico, social e espiritual. Né? Bio, psico, social, eles retiraram, mas eu coloco espiritual. E como seres espirituais, nós precisamos entender que ou você não é espiritual? Amém? Você é, não, pastor, eu sou carne, sim, eu estou vendo. Isso é a matéria.
Mas isso é tão verdade que o espírito vai, a alma, a carne vai. Mas a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Então nós somos sim espirituais. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos que nós somos, acho que é o 8, se não me falha a memória, que nós, o Espírito testifica. Gente, ou é o 6, agora eu não lembro, mas nós temos a testificação. O nosso espírito humano testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos andar como tal. Nós não podemos andar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque se nós andarmos de qualquer maneira e de qualquer jeito, nós estamos dando um mau testemunho. Essa semana eu tive uma experiência, né? Engraçada, um fato engraçado. Porque eu venho aqui na igreja, durante o dia, quem já veio aqui vai ver, eu estou camisa de obra, né? Alguém já, né? Camisa de obra, a calça tá uma bermuda rasgada, toda suja de massa ou de tinta. E do jeito que eu estou, se eu estiver limpo, sujo, do jeito que eu tiver, eu saio para resolver alguma coisa, vou na loja de ferragem, de material, vou comprar alguma coisa, né, pastor Beto? E me aconteceu algo muito interessante essa semana. Eu estava aqui numa loja grande aqui do outro lado, de construção, material de construção, fui comprar aqui um material para a igreja, e eu estava com uma camisa de obra toda suja. Não é suja que eu estou falando, não suja, manchada, né? Manchada, uma bermuda de obra toda rasgada, de chinelo, né? E eu desci do carro, o irmão me viu, tomou um susto. Foi um senhor assim. Aí eu falei, mas durante o dia você só me vê assim, meu filho. Mas aquele terno bonito. Eu falei, não, rapaz, não é o terno que me faz ser um pastor ou um filho, é aquilo que habita dentro de mim. Ele falou, mas eu nunca ia reconhecer. Mas as pessoas olham para nós, Sueli, e acham que o que te identifica como cristão é a roupa ou a forma que você fala. Mas o que te identifica como um servo de Deus é o Espírito Santo que habita dentro de você. E nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo habita dentro de você. Não é a roupa que testifica que eu sou servo. Não, é o Espírito, porque quando Ana e Isabel estão grávidas, as duas chegam e o que o que estava dentro delas começa a testificar. Uma olha para a outra e diz, eu não sei quem é você, eu sei quem é você, mas o que está em você também está em mim. Oh, meu irmão, o que nos identifica como filho de Deus é que o Espírito que está em você, Ele também habita em mim, Ele se move em mim, e é isso que nos identifica como filho de Deus. Não é somente carregar uma Bíblia, não é somente a falar o evangeliquez. É, pastor, é. Eu estava vendo ontem um besterol de um menino que faz agora também aí faz stand-up comedy, não sei o nome dele. Aí agora, sei o nome do cara. Tem um pastorzão, tem o varão, né? E tem um outro. Jonathan, esse aí, Jonathan. Ele estava lá e passou, aí botou lá um encontro, não sei o que. Crente, quando faz um encontro, né? No Tinder. Eu estou vendo. Eu falei, o que esse cara... Aí botou lá, vocês já viram, né? Eu estou sozinho nesse negócio, não. É muita gente falsa, né? A gente vai identificar. E aí, tá lá no Tinder. Ele teve um encontro, aí fez um encontro, e daqui a pouco ele fala um monte de besteira. Aí ele, sangue de Jesus. Dentro do carro com a moça. Aí a moça, misericórdia. Aí ele olha para ela, o que está acontecendo? Ela, você é crente? Aí ele, eu sou da igreja tal. Ela, eu também, glória a Deus. E aí começa o evangeliquez. Aí eu não fui até o final, eu saí, fui ver outra coisa. Mas eu fiquei observando que eles estavam trabalhando para ir para um motel. Os dois dentro do carro, na proposta. Mas quando um começa a falar o evangeliquez e o outro, a história muda.
Vem a espiritualidade. Espiritualidade não vem porque eu falo o sangue de Jesus tem poder. A espiritualidade não vem porque eu falo misericórdia. Não. A espiritualidade vem porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu sou morada dele, como diz o apóstolo Paulo. Vós sois o templo do Espírito Santo, não sabeis vós? Então nós, como templo do Espírito Santo, precisamos entender quem nós somos. E não adianta eu ficar aqui falando para você que você é cabeça, que você é mais que vencedor, que você é eleito, que você é pedra viva, que você é nação santa, que você é sacerdócio real, que você é eleito, que você é chamado. Não adianta se você não desconstruir a mentalidade que formaram dentro de você. Você é muito mais do que um frequentador de igreja. E é isso que nós precisamos entender. Então o primeiro ponto desse encontro é quem nós somos, para entender então o outro. Há uma coisa muito interessante dentro da psicologia, que o psicólogo ele precisa fazer terapia. Ele precisa fazer terapia. Porque não adianta você dizer quem o outro é se você não sabe quem você é. Nós julgamos e apontamos e falamos do outro. E muitas vezes nós somos iguais, mas não vemos. Porque nós não nos identificamos. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é aquilo, fulano, ciclano. Mas e você? A pergunta é, quem você é? Os discípulos estão brigando, Adriano, para saber quem é o maior. Toda vez que você não sabe quem é, você começa a brigar por coisas que não são suas. Quer que eu repita? Posso repetir? Toda vez que brigamos, por que mesmo? Então anota aí. Anota aí, Daniele. A segunda verdade, e nós poderíamos ficar aqui só falando de pessoas que se identificaram. A segunda verdade é que quem nos escolhe, Felipe, é Deus. Que quem nos escolhe é Deus. Paulo era judeu, fariseu, tudo. Mas Deus o escolheu. E a primeira pergunta de Paulo é: quem és? Senhor. Se a gente não souber quem Ele é, primeiro a gente precisa saber quem nós somos, ok? Se você e eu soubermos quem nós somos, aí a gente pode identificá-lo. Porque os discípulos que não sabiam quem eles eram, também não sabiam quem Jesus era. Uau, vou repetir. Os discípulos que não sabiam quem eles eram, brigavam entre si, também não sabiam quem Jesus era. Em determinado momento eles estão conversando. Aí Jesus pergunta lá em Mateus 16, quem dizem os homens que eu sou? Aí eles estão dizendo que tu é um Jeremias. E o outro diz que tu é Elias. E o outro diz que tu és um dos profetas. Aí Pedro na revelação, porque só Deus dá uma revelação dessa, e diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre a morte venceu. Mas eles não sabiam. Por que eles não sabiam? Porque eles não identificavam Jesus, porque eles não tinham uma identidade. Tanto é que eles viram milagres, Evelise. Eles viram multiplicação, eles viram cura. Jesus está com eles no barco, acalma a tempestade. Ele pergunta, já tinha acontecido algumas questões, eles perguntam, quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedece. Gente, você está andando com alguém, mas porque você não se conhece, você não conhece ele. Eles estão andando com alguém 3 anos e 6 meses, e eles não conhecem com quem eles estão andando. E esse é um tempo onde as pessoas frequentam a igreja, mas não conhecem quem ele é e o poder que ele tem.
Não conhecem de fato, não. O erro é da igreja, o erro é de um pastor, de um ministro, não. O erro está que queremos que alguém nos revele e nos ensine quem nós somos. Mas, na verdade, saber quem nós somos é uma responsabilidade nossa. Está duro? Está muito pesado? Está tranquilo? Posso continuar? Estou terminando já. Então, como é que eles estão andando com Jesus e não sabem quem Jesus é? Como é que é isso, pastor? Como eu estou casado com a Iracema, vou fazer 30 anos de casado e não sei quem ela é. Como? A gente até às vezes se assusta com algumas coisas, né? Tem sempre um segredo novo, né? Tem sempre um probleminha novo, uma situação nova, mas isso é normal, né, Rivaldo? É Rivaldo, né? Isso é normal. É Rivaldo? Hã? Nivaldo. Isso é normal, né, Nivaldo? Tem sempre um detalhezinho, né? A gente às vezes se assusta, mas não saber quem ela é, do que ela gosta, né? Quanto que ela calça, né? Quanto que ela veste, os gostos. A gente começa a conhecer, não tem jeito. Sim ou não? Quem está comigo nesse negócio? Mas se eu perguntar a alguns homens aqui quanto a sua esposa calça, tu não sabe. Nem... Não vou nem ter... Deu ruim, né, Cláudia? Não adianta ficar perguntando não, né? Olhando para o pé, tentando olhar para o pé. Mas isso não... Pegou de voo, hein? Estava assustado, hein? Mas isso faz parte do relacionamento, do conhecer. Sim ou não? Se você conhece, você sabe... Não sabe tudo, mas sabe muita coisa. Esses dias eu estava vendo um filme, né? Acho que era Lei e Ordem, alguma coisa assim, ou era 911, acho que era 911, acho que era isso aí. E a mulher estava casada, é casada com um cara, casada com ele, e tem filho com esse cara. E aí naquele episódio aparece um outro filho, aparece uma outra situação, que ela tinha sido noiva, o noivo morreu, mas ela está casada com um cara há anos e o marido não sabia que ela tinha sido noiva por muitos anos e era apaixonado pelo noivo que morreu, mas estava casado. Aí quando ele descobre, ele fala, tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Claro que isso é ficção, mas muitas vezes a ficção se torna realidade, porque a gente não é claro. Então a gente precisa conhecer, tanto no relacionamento, também conhecer a Ele. Você conhece a quem você serve? É uma pergunta, não é uma pergunta retórica. Você conhece quem você serve? A quem você serve? Ao Deus que você serve? Ao Senhor que você serve? Então nós caminhamos aqui já para uma conclusão. Primeiro, Angélica, né? Aí, que é isso? Primeiro, nos identificando quem nós somos. E uma vez sabendo quem eu sou, eu posso agora reconhecê-lo. Eu posso agora entender quem Ele é. E aqui está a grande questão, Charles. Saber quem nós somos e saber quem Ele é. Identificarmos e sermos identificados, identificar a Ele. A palavra de Paulo vai ser, quem é, Senhor? Jesus vem para os judeus, sim ou não? Sim, Ele vem para os judeus.
E a Bíblia diz que os judeus não o reconheceram, não o identificaram, ele não foi identificado, melhor dizendo, como o Messias. E graças a Deus por isso, porque nós tivemos o acesso. Então ele vem, mas eles não conseguem identificá-lo, porque eles queriam um Messias político. Eles queriam um Messias que iria livrá-los da mão dos romanos. Eles queriam um Messias que trabalhasse dentro do conceito político. Mas o nosso Messias, ele é muito mais do que isso. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, cabeça da igreja. Então a gente precisa entender, irmão, e identificar. Você consegue identificar se ele está aqui nessa reunião ou não? Nesse encontro ou não? Nesse culto ou não? Você consegue perceber, identificar se ele habita no teu irmão que está ao seu lado? Pastor, muitas vezes a gente fala, fulano não é crente. Sabe por quê? Porque talvez a nossa realidade não seja a mesma realidade, Reginho, de Maria e de Isabel. Não é porque não é só lá que não tem o Espírito, é também aqui que também não tem o Espírito, e aí não testifica. A gente diz, fulano não é crente, Beltrano eu não sei não, mas e você? E eu? Porque se não há testificação, está faltando alguma coisa em um dos dois lados. Então, antes de acusarmos e de apontarmos, a gente precisa se conhecer para então poder falar, para então poder opinar, para então poder dar uma posição. A Bíblia é muito clara. Examine-se, pois, o homem. As mulheres têm por hábito, né, fazer autoexame, né, quando estão tomando banho, geralmente, enfim, uma vez ou outra, saiu um nódulozinho aqui, está aparecendo um negocinho aqui, autoexame, né, que se fala, e a gente precisa se autoexaminar também, no que é espiritual. Então nós começamos hoje. Primeiro, Mônica, identificando e sabendo quem nós somos. E aqui eu não vim identificar quem você é, eu vim dizer de forma ampla. Para a gente entender por onde nós vamos caminhar. E segundo, identificar quem Ele é. Quem Ele é para você? Por favor, os músicos, por gentileza. Tu és Senhor e Rei. Se nós não soubermos quem nós somos, e se nós não soubermos quem Ele é, desculpe-me, mas não adianta estar aqui. Perda de tempo, sim ou não? Perda de tempo. Se você não sabe quem você é em Deus, se você não sabe ao Deus que você serve, desculpe-me, está vindo a um culto, vem aqui, perdeu tempo, já está na praia. Desculpe-me ser tão duro nessa manhã, mas é a realidade. Então a gente precisa ter o despertamento, Daniel, de quem nós somos. E não adianta recitar um calhamaço de versículos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, como Jesus disse, esse povo me louva, me adora só da boca para fora. Mas lá dentro eles têm nada de mim. E é isso que a gente precisa trazer, essa essência de Deus para dentro da nossa vida. E a essência de Deus para a nossa vida, ela é trazida quando nós estamos próximos dEle, quando nós temos relacionamento com Ele. Alguns dizem que com o passar do tempo, é o que dizem, eu não sei. Alguém fala, mas você parece tanto com a sua esposa ou com o seu marido. Eu não sei se você já observou. Dizem que esses ossos, eu não sei se é fábula, que esses ossos aqui se copiam. Com o passar do tempo, eu não sei. É o que dizem. Porque você vai se tornando igual. Vou terminar. Aqueles que não conheciam Demilson, ao Senhor, que brigavam entre si, Anne,
para saber quem era o maior. Agora um deles está na fogueira, se aquecendo. E alguém chega e diz: você não é um deles? Você fala igual a eles. Você tem o mesmo cheiro que eles. Você tem as mesmas características que ele. Você é um deles. E ainda Pedro a si mesmo disse: eu não sou. Ele deveria dizer: eu sou. Eu sei quem ele é. Na versão original diz: eu não conheço esse maldito. Tá? Esse anátema. A palavra anátema é maldito. Todo aquele que for madeiro seria maldito. E por isso ele era maldito. Então Pedro diz: eu não sei. Vê como que a gente pode negar. Vê como a gente pode perder a identidade fácil, Monique. Vê como é que a gente pode abrir mão dele fácil. Vê. Por uma pressãozinha só. Ele disse: eu nunca vi, não conheço. Eu vim dizer a você: não abra mão da sua identidade. Não abra mão de quem você é. Se a gente ficasse aqui construindo, a gente ia ficar falando sobre Pedro. Porque Pedro o nega, depois ele morre. Pedro agora diz: eu não sou mais apóstolo, eu não sou nada, eu sou pescador. A gente abre mão muito fácil da nossa identidade. Eu sei que tem gente aqui que tem nome que não queria ter. Eu sei que tem gente aqui que queria trocar de nome. Ah, se eu pudesse, meu nome ia ser Charlene. Estou brincando aqui, se tem alguma Charlene aqui, eu estou só brincando, tá? Tem alguma? Gente, eu falo cada besteira, né? Na verdade, eu ia falar como é que é aquela do Cris. Rochelle. Mas também tem, né? Mas tudo bem. Mas falar mais besteira ainda, deixa quieto. Volta. Ah, corta aí, irmão. Corta isso aí, hein? Ó, na edição, corta. Não vai que alguém é ofendido com o pastor. Fala: meu nome é filho. Mas mudar quem? Alguém aqui já pensou em mudar o nome? O nome da minha irmã tem... O sonho da minha irmã era mudar o nome dela. O nome da minha avó era Agripina. E o nome da minha irmã? Agripina. Agora pensa uma garota. Minha irmã tem 55 anos. Nova. Agripina. E a gente chamava ela de... Né, aí nós carinhosamente chamamos... Ninguém chama ela de Agripina. Nós chama de Pina, né? Ou chama de mocinha. Todo mundo... Onde que é a mocinha? Todo mundo sabe. Ela falou: meu sonho é trocar o nome de Agripina. Então todos nós queremos um... É ou não é? Aí eu me perdi no que eu estava falando. Mas não é realidade. Aí Pedro vai e muda o nome e diz: não, agora eu não sou mais apóstolo. Agora eu sou pescador. Agora eu não sou mais crente, não. Agora eu mudei meu nome. Agora eu sou desviado. Porque você não tem uma identidade. Você pode até mudar suas atitudes. Você pode até mudar suas atitudes, mas aquele que te deu um nome, te identificou, não muda a sua identidade no mundo espiritual. Não muda a tua identidade no mundo espiritual. E eu termino dizendo o seguinte: Jesus chega em Gadara, ele tinha uma identidade. Por ter uma identidade, o Satanás diz: por que tu vieste aqui, Jesus, me atormentar antes do tempo?